Quem cultiva a semente do amor segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Opa, vocês já estão aí. Sejam bem-vindos. Está começando mais um Filosofando em Deus. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao programa. Estamos começando mais um, agora para responder a questão deixada no 9º programa. E nele a pergunta era: quem é maior, a Bíblia ou o Cristo? E quando deixamos esse questionamento, ainda não tínhamos dimensionado a grandiosidade do tema. E para a gente não ficar muito sucinto, a gente vai dividir essa resposta em 2 programas. Hoje, especificamente, vamos falar só da Bíblia, e no próximo programa a gente fala do Cristo e faz a conclusão, levando os pontos que foram colocados no programa de hoje e no próximo programa. Mas antes de começar, eu quero logo deixar o questionamento para uma outra oportunidade de a gente responder. E esse questionamento foi deixado pela minha querida mãe, e ela que não acompanha no YouTube, que eu lamento, mas acompanha, ou melhor, faz os comentários, acompanha no YouTube, mas faz os comentários diretamente a mim através do WhatsApp. E o questionamento dela é o seguinte: Jesus levou os nossos pecados? E aproveitando isso, e já o gancho do comentário deixado, da resposta dada no 9º programa, eu quero também perguntar: Jesus, o Cristo, é Deus? Então quero que vocês leiam, reflitam e façam os comentários de vocês para que a gente possa construir o conhecimento. É interessante. Eu quero aproveitar e comentar que foi interessante o comentário do 9º programa, porque é exatamente a proposta do nosso programa. A pessoa fala o que ela pensa que é e mostra aonde ela está se baseando para responder aquilo que ela tem convicção. Não estou dizendo aqui que eu estou certo ou que ela está certa, mas a ideia é essa, que a gente consiga dizer: eu creio nisso, eu creio naquilo, mas eu creio nisso porque está escrito isso, eu creio naquilo porque está escrito aquilo. Está entendendo? E assim a gente consegue desenvolver conhecimento. Por que eu digo isso? Porque de repente eu estou enxergando algo e não estou enxergando um outro ponto de vista que alguém comentou: olha, Eric, eu creio que é isso porque está aqui, está escrito isso, tá? Então, quero parabenizar a nossa seguidora que deixou o comentário. Primeiramente, muito obrigado. E segundo, parabéns pela forma como você escreveu. Acho que você conseguiu entender o espírito do nosso programa, tá? Então, deixados os comentários, vamos lá para o tema de hoje. A Bíblia. Ainda que a pessoa que seja leitora da Bíblia, não seja vinculada a nenhuma religião, ela não pode negar que de fato é no mínimo um livro curioso. E por que eu estou dizendo isso? São tantos os entrelaços, tantos os envolvimentos, tantas histórias fantásticas, intrigantes, maravilhosas que a gente lê e que fica pelo menos na dúvida: será que isso é possível? Será que isso aconteceu? Entre as histórias fantásticas, nós temos aí a história do Jardim do Éden, Adão e Eva, temos o dilúvio, temos a história de Sansão mais adiante. São histórias fantásticas. Entre as intrigantes, nós temos aí as profecias, que a gente vai ver alguém falando e que num momento posterior essa profecia se concretiza, ela de fato ocorre. Temos os livros históricos que certamente historiadores utilizam para contar a história
secular. Enfim, ela é maravilhosa, ela é fantástica, ela é encantadora por todos esses elementos que formam, na verdade, a Bíblia como livro, não como um livro, mas como uma biblioteca, uma coleção de livros. Ela traz um universo de informações para a gente, que a gente pode se deliciar. Citando a Bíblia ainda, eu quero lembrar ou recomendar para vocês um filme muito interessante. O nome do filme é O Livro de Eli, estrelado por Denzel Washington. Então é um filme super indicado para quem quer buscar as curiosidades da Bíblia. E eu recomendo esse livro porque também entendo, assim como um filme diz, que a Bíblia ela também serve como um instrumento de dominação, um instrumento de controle. Religiões controlam os seus fiéis, governos controlam os seus subordinados, os seus cidadãos, justamente através de instrumentos como a Bíblia. Então, ela é um instrumento poderoso de controle. Essa história de falar em controle me remete a uma história que eu contei para vocês, não me lembro agora o programa, de um pastor que dizia assim, que aquela história de conhecerás a verdade vos libertará. E esse pastor diz que Satanás conhece a palavra de Deus, que ele estava mencionando a Bíblia, conhece a verdade, e mesmo assim não é liberto. Lembra dessa história? Então, acredito que o enganador conheça e utilize dela para manobrar, para manipular, para controlar. E isso é lamentável, porque nós temos um instrumento de libertação utilizado para controlar. Então quero que vocês abram sua mente, mergulhem no universo maravilhoso que é a Bíblia. Não dá para a gente falar de tudo que a Bíblia tem para oferecer, porque nós temos um programa bem reduzido em tempo. Mas eu queria trazer para vocês alguns trechos da Bíblia. É claro que não estão todos que eu gostaria de citar, mas alguns trechos que eu gostaria que vocês prestassem atenção, e vocês vão entender o porquê da gente vai chegar a uma lógica no final, tá? Então, acompanhem e vamos lá. Então vejamos aqui os trechos que eu quis salientar para a fundamentação da nossa resposta. Lá em Gênesis 3:22 está escrito: eis que o homem tornou-se como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não ponha ele agora a mão na árvore da vida. Em Gênesis 15:4 está escrito: não será esse o seu herdeiro, um dos seus descendentes será o herdeiro. Nesse trecho, Deus está falando com Abraão, que ainda não tinha filhos, e Abraão estava pensando que seria um escravo o seu herdeiro. Em Êxodo 3:14 está escrito: eu sou aquele que sou, e acrescentou: assim responderá aos israelitas: eu sou. Essa era uma instrução para Moisés, que ainda estava inseguro se ele ia conseguir fazer com que o povo o seguisse. Em Êxodo 4:22 está escrito: Israel é meu filho, meu primogênito. Em Gênesis 37:3 está escrito: Israel amava mais José do que a todos os outros filhos. Eu coloquei esses dois, apesar de fora da sequência, eu botei esses dois alinhados para chamar a atenção nos dois pontos que se assemelham.
Israel é meu filho primogênito, e em Gênesis 37:3, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos. Em Êxodo 16:4 está escrito: Eu farei chover do céu pão para vós. Lá em Salmos 110:1, nas Bíblias protestantes, deve estar lá em 109:1, está escrito: O oráculo do Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita. E em Isaías 53:7 está escrito: Como cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha diante do tosqueador, ele ficou calado sem abrir a boca. Lá em Daniel 2:34 está escrito: Estavas olhando a estátua quando, sem ninguém jogar, caiu uma pedra que veio a bater exatamente nos pés da estátua, quebrando-os. Ainda em Daniel, mas no capítulo 7, versículo 13, está escrito: Entre as nuvens do céu vinha alguém semelhante a um filho do homem. E o último que eu quero citar é Apocalipse 5:6, que está escrito: Então vi um cordeiro, estava no centro do trono e dos 4 seres vivos, no meio dos anciãos, estava de pé como que imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. Bom, como eu falei, não são só esses, mas temos muito mais pontos a serem citados, a serem mencionados, mas vamos ficar nesses por hoje. É só. Fiquem com Deus e até a próxima.